O que Deus quer é que você entre no barco, vá segundo a palavra dele. E se o vento balançar, eu estou com Deus. E se a onda ficar grande, eu estou com Deus. Se eu tiver saúde, eu estou com Deus. Se eu tiver sem saúde, eu estou com Deus. Se eu tiver dinheiro, eu estou com Deus. Sem dinheiro, eu estou com Deus. E dizer: Deus tem controle de tudo. Deus sabe de tudo. Abra a palavra de Deus, Evangelho segundo Marcos, no capítulo 6. Aqui conta a história de quando Jesus, após ele fez a multiplicação dos pães, e logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e a passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria tornar-lhe a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhe falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. O que Jesus disse? Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não havia compreendido o quê? O milagre dos pães. Ante o seu coração estava endurecido. Aí o versículo 53 fala assim: estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, aonde aportaram, aonde chegou o barco. 54. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. Pode fechar os seus olhos, fechar a Bíblia. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus grande e maravilhoso, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Lemos essa palavra de salvação, palavra de vida, palavra que alimenta, palavra que sustenta. Senhor, que cada um de nós possamos entender o que o Senhor quer. Sim, Senhor, eu peço a unção para quem vai ouvir a Tua palavra, porque até para ouvir a Tua palavra nós precisamos de unção. A minha ajuda na minha função, Pai, que eu possa assim pregar a Tua palavra conforme que o Senhor quer, e entender a posição que o Senhor tem. Toda a honra, toda a glória ao Teu nome, Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Nós lemos o último versículo aqui no 50, fala que eles ainda não haviam compreendido o milagre dos pães, porque o seu coração estava endurecido. E se você ler lá na sua casa, um pouco antes do que a gente leu o versículo 45, conta que Jesus, ele pega 5 pães e 2 peixes, e alimenta 5.000 pessoas. O interessante é que quando aquelas pessoas estavam no deserto, Jesus fala assim: vamos dar de comer para eles. E eles falam: Senhor, como que a gente vai dar de comer? Só tem 5 pães e 2 peixes, é impossível. Eles falam. E Jesus fala assim: manda sentar em grupos, 50, 100, e nós vamos alimentar. E Jesus abençoou o pão, abençoou o peixe, e ele quebra o peixe, quebra o pão e
E ele alimenta 5.000 pessoas e sobra 12 cestos. E nós acabamos de ler que eles não haviam entendido, compreendido o milagre. Como assim? Eles não tinham notado, porque os seus corações estavam endurecidos. E muitas vezes, irmãos, nós não entendemos o milagre que Deus está fazendo na nossa vida. Nós não compreendemos, porque muitas vezes nós estamos com o coração endurecido. Porque para um pouquinho e pense, de onde você veio, de onde Deus te tirou. Por quantas coisas você já passou na sua vida e você está aqui. Quantas coisas você já venceu. Outros teve muita dificuldade, eu tive muita dificuldade quando adolescente, jovem, né? Principalmente criança, momentos difíceis, nunca passei fome, mas foi uma vida bem difícil, né? Porque a minha família era uma família carente, e eu vejo aonde Deus me colocou, e com certeza você também tem uma história, da sua luta, da sua batalha, e quando alguém vê você numa posição, você com diploma, com anel de formatura, ou com emprego bom, ninguém sabe o que você passou. Quanto tempo de sono você deixou de dormir? Quantas noites você teve que abrir mão, né, para fazer alguma coisa, levantar cedo, ter que trabalhar, e ninguém vê isso. Só que tem uma coisa que até a gente acaba esquecendo, de tudo que a gente passa. E quantas coisas que Deus já fez na sua vida. Talvez Deus já restaurou o seu casamento, talvez Deus já curou emocionalmente ou fisicamente, talvez Deus já abriu a porta para você, abençoou você, talvez você está vivendo talvez um melhor momento da sua vida, talvez tantas coisas que você já conquistou, e muitas vezes parece que você está lá embaixo, que não tem nada, que é um coitado, que a situação está complicada, e a gente fica com o coração endurecido, e não nota que Deus está fazendo um milagre na nossa vida, que é milagre acima de milagre, livramento. Eu estou com a mão assim porque um cachorro me mordeu, um cachorrinho me mordeu. Pastor, como o cachorro mordeu? Mordeu assim, né? As pessoas não tem muita... Estou meio estressado, Douglas. Como que mordeu, pastor? Mordeu com o dente. Eu sei, pastor, mas como que mordeu? O cachorro tá bom, pastor? Tá bem? Tá. Não pegou raiva, não deu teto o cachorro, mas eu, passei por isso e daí? Qual é o problema? Deus não me guardou? Guardou. Porque podia atingir o tendão, não atingiu. Podia ter feito uma cirurgia, né? Era para morder a Kátia, mas mordeu eu. Que o homem está para isso, está entendendo, Lucas? É assim que é, pula na frente. E tudo dá graça. Podia ser pior, podia. É melhor que morda a minha mão do que morda uma criança. E a gente não vê muitas vezes, né? Você veio da sua casa aqui, alguém bateu no seu carro aí na rua? Não, você chegou bem e vai bem. Você passou hoje, com certeza você almoçou, você jantou, comeu uma fruta, bebeu um suco, né? Você comeu. E muitas vezes a gente parece que nós somos, que Deus nos esqueceu, que Deus nos desamparou, que Deus não está nem aí. Nós temos saúde, nós estamos aqui, problema nós temos, dificuldade nós temos, luta nós temos, mas muitas vezes com o coração endurecido, a gente não consegue enxergar os milagres que Deus tem feito na nossa casa, na nossa vida, no nosso lar, o milagre que Deus tem feito. E eu tenho confiado tanto em Deus e sabendo que Deus é poderoso. Nós lemos aqui o que aconteceu. Eles estavam com o coração endurecido. Porque a pergunta é, como que não notou?
5 pães, né, Milene? 2 peixes, alimentar 5.000 pessoas e ainda encher 12 cestos. É um negócio assim que você fala assim, mas vai ser burro, não é? Vai ser ignorante assim. Não é pro jumento, não é possível não entender isso aí que é milagre. Muitas vezes o que Deus tem feito na nossa vida, e parece que Deus não está fazendo nada. E Deus está fazendo. Eu e a minha casa, a minha família, o seu lar. E aí nós lemos aqui a palavra, que acontece esse milagre. Jesus, ele força os discípulos, acontece o milagre, ele chega na beira do mar da Galileia e fala para os discípulos: entra no barco e passa do outro lado, que eu vou ficar aqui, vou despedir da multidão e vou orar. Quando eles estavam passando o mar, veio o quê? Uma tempestade, um vento contrário. A pergunta que não quer se calar: Jesus sabia que viria a tempestade? Sim ou não? Jesus sabia que o barco ia passar puro no meio do mar? E por que Jesus mandou entrar dentro do barco? E por que Jesus mandou passar? Se Jesus sabia que vinha a tempestade. Sabe por quê? Sabe por quê? Para mostrar o poder dele, porque os corações deles estavam endurecidos, nem o pão. Eles tinham que passar um processo para ver o milagre, para entender o milagre, que eles não estavam entendendo nada. E muitas vezes Deus está abençoando, está ajudando você, e você, muitas vezes Deus permite que você entre, e que o vento seja contrário, para cair a escama dos seus olhos, para você entender que você está vivendo uma vida de milagre, mas não está percebendo que você vive uma vida de milagre. Pouca coisa, você não precisa nem ir muito longe. Pensa no outro carro, no carro, que hoje tem um carro. Qual era o carro anterior? Com certeza o que você tem hoje é melhor. Ou então você nem tinha carro. Era aquele carro que eu orava para Deus ajudar, para chegar, para não quebrar. Ai, né, Val? O Logos, né, Val? Não era Logo? Esqueci do carro da... e todo mundo, irmãos, todo mundo. A gente passou por momentos difíceis. Tinha um carro que era possante, fazia uma poça de óleo lá na garagem, possante. E hoje, a gente reclama, e acha que não está bom. Às vezes Deus fala assim: então você vai entrar no barco, e vai passar esse mar, e eu vou deixar o vento soprar, para mostrar que eu estou fazendo um milagre para você. Porque às vezes a gente tem que passar por alguns processos, para a gente aprender. Porque quando Deus fala, Ele fala bem claro e livremente, para você entender. E muitas vezes o milagre está na sua mão, e você não está percebendo. Como assim? Os discípulos pegavam o pão e o peixe e picavam. Vai ser ignorante, né? Pegava o pão, o peixe e dava para um, dava o peixe. E o negócio, o milagre estava acontecendo na mão deles, alimentando 5.000. E eles não percebendo. E nós lembramos que eles não tinham entendido que tinha sido milagre. Pelo amor de Deus. E muitas vezes nós não estamos entendendo que é só Deus o que está acontecendo na nossa vida. Que é só Deus. Que é só Deus. Porque por muito menos tem gente afundando. Já afundou. Por muito menos tem gente que já foi, né? Pro quiabo, já foi embora. Já arrebentou. E você está firme com Jesus. Você está firme. Deus vai pela sua bênção, Deus vai pela sua vitória. Aí Jesus mandou eles, vai. E eles vão, ele entra no barco. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem controle de tudo. Deus tem controle de tudo. Ele não perdeu o controle. Eu posso perder o controle algumas vezes da minha vida. Eu posso perder o controle. Às vezes a gente perde o controle. Outras vezes
A gente acha que está com o controle e não está nada. Uns tempos aí, eu falei, puxa vida, eu tenho que pagar uma conta. Fui lá e paguei. E o boleto não dava lá, o boleto não dava certo. Aí, irmão, eu fiquei nervoso. Mas que boleto que não quer pagar? E que porcaria, não quer ler. Mas eu pago. Entrei no site, imprimi outro boleto e paguei. Aí eu fui ver que eu paguei a conta 2 vezes, a mesma conta. Olha que besta. Paguei 2 vezes, aí o problema era ligar lá para a pessoa lá para o Rio de Janeiro, porque a empresa, né, de TV lá do R. Soares, lá, já contei. Paguei 2 vezes. Ligar lá para falar que eu paguei 2 vezes. Foi agora, que bom, que bonito, né? Culpado é a Kátia. Mas não era. Porque não estava dando certo. O que eu fiz? Vai dar certo, porque eu quero, porque eu tenho controle. Mas o orelhudo já tinha pagado. Depois aquele estresse, né? Até a mocinha lá fica no telefone, aquela musiquinha gostosa, sabe aquela musiquinha no telefone? Que você fica, escuta aquela musiquinha e toca aquela musiquinha, você fica lá, e volta a musiquinha, 20 minutos atendeu. Moça, assim, assado, eu paguei o boleto em duplicidade, como que eu faço? Eu falo, não, fique tranquilo, na próxima mensalidade vai vir 0. Eu falei, nossa, que estresse, um estresse para nada. É assim que é a nossa vida, quando a gente quer controlar, quando a gente quer fazer do nosso jeito. O que Deus quer é que você entre no barco, vá segundo a palavra dele. E se o vento balançar, eu estou com Deus. E se a onda ficar grande, eu estou com Deus. Se eu tiver saúde, eu estou com Deus. Se eu tiver sem saúde, eu estou com Deus. Se eu tiver dinheiro, eu estou com Deus. Sem dinheiro, eu estou com Deus. E dizer, Deus tem controle de tudo, Deus sabe de tudo. E eles entraram no barco e aí vai. E Jesus, e diz a palavra, e Jesus, vendo a dificuldade em remar, porque o vento era contrário. Irmão, Jesus está vendo a sua dificuldade. Jesus está vendo o problema que você está passando. A dificuldade, Jesus vê. Ele também vê quando você peca, quando você faz certo, quando você faz. Ele tem controle de tudo. E diz a palavra que Jesus, vendo a dificuldade, né, que o vento era contrário, o que Jesus fez? Foi ter com eles. E diz a palavra que eles lá no barco, e de repente Jesus andando sobre as águas. A tempestade estava ainda? Estava. O vento ainda estava contrário? Sim, estava. E Jesus andando sobre as águas. E diz a palavra que a intenção era tornar-lhe a dianteira. Quer dizer, Jesus ir na frente. Em vez de confiar, falei, nossa, Jesus está chegando, vai. O que eles fizeram? É um fantasma. É um fantasma. Muitas vezes um problema que é nada na sua vida, você está vendo uma tremenda de uma luta, tremenda de uma dificuldade, e é assim. Irmão, o cachorro que mordeu não era pitbull, não era pastor alemão. O que não era? Não era capa preta, não era. Era um mestiço desse tamanho. E eu tentei chutar, irmão. Para morder o pastor desse tamanhão. Eu bobão, tentando chutar, chutando, e falou, pega, vai. Aí eu fui pegar ele pro pescoço. Aí ele pegou eu. E deu só dentado. Tá. Mastigou a minha mão. Porque eu não estava dando, né, Kátia? E a Kátia nem para falar, o sangue de Jesus tem poder, vai, sai, Satanás. Mas nem fez nada, não sabia nem o que fazia. Se corria assim. Foi, acha um pau, uma pedra. Nem para falar, socorro, ajuda meu marido. Ficou olhando lá.
Foi ou não foi? Cara, que foi? O vento é contrário, irmão. E aí você acha que é uma tempestade. Aí você acha que não vai dar certo, que não tem o que fazer, que o negócio está piorando, eu não sei o que mais vou fazer, que o barco vai afundar, que você já começa a enxergar o barco afundando. E eu quero dizer, o seu barco não afunda. Porque Jesus que mandou passar para o outro lado. É Jesus que toma conta da sua vida, é Jesus que toma conta da sua empresa, é Jesus que toma conta da sua família. O seu barco não afunda, pode balançar, mas não afunda. Amém? E Jesus foi passando para tomar a dianteira. Até imagino, Jesus andando às ondas, pode vir, que eu estou na frente. Mas eles não viram Jesus, eles viram um fantasma. O medo tomou conta. Já o medo não era da onda nem do vento, era do fantasma. E Jesus disse, bem claro: tende bom ânimo, sou eu, não temais. É o que ele fala para você. Tende bom ânimo, ele está com você, eu sou contigo. Não tenha medo. Qual é o medo? Qual é a dificuldade? Tem que ter. O que o Senhor está nos orientando para você ter bom ânimo. Não é desânimo. Ter bom ânimo e saber que Ele é com você. E você não ter medo, porque vai dar certo. Vai dar certo, irmão. Vai dar certo. Aquilo que parece impossível, aquilo que parece que não vai dar em nome de Jesus. Porque Ele diz, tem de bom ânimo, eu faço. Eu que faço, eu que curo, eu que liberto, eu que abro a porta, eu que abençoo, eu que coloco de pé, eu que faço. Porque eu sou Deus. Eu sou Deus. Não tenha medo. Não tenha medo. E aí Jesus entra no barco, sobe no barco, o vento cessou, tudo se acalmou, e eles chegam lá. E aí a palavra diz, porque não havia, eles ficaram atônicos, ficaram assustados, porque não havia compreendido o milagre do pães, antes seu coração estava endurecido. Às vezes a gente não consegue nem escutar que Jesus está falando, tenha de bom ânimo. Às vezes a gente não consegue nem escutar Jesus falando, não tenha medo. Porque o negócio está tão pegando, e a gente está naquele lá. Não tem jeito. Está piorando. Eu confio em Deus, mas está piorando. Não. A palavra é dessa noite. Tem bom ânimo. Sou eu. Sou eu. Não temais. Se Ele falar para você ter bom ânimo, que Ele está com você, e para você não ter medo, o que você espera? Vitória, bênção, milagre. Irmão, o milagre vem de onde você menos espera. Eu aprendi uma certa vez com um pastor, a situação estava difícil, ele falou assim bem para mim assim, hora que piora, depois melhora. Eu falei, ixi, então eu queria que melhorasse, agora ele vem com essa, hora que piora e depois melhora. Mas é verdade, às vezes, irmão, às vezes você ora, aí abre os olhos da fé e você vê a tempestade, mas aí melhora, que Ele acalma a tempestade. Porque você muitas vezes não sabe o que está amarrando a sua vida. Tem coisas que atrapalham você, e a gente acha normal, acha tudo normal. E agora quando os olhos da fé salta, e você consegue enxergar o que Deus quer que você enxergue, aí melhora. Não tem mais, sou eu. Tem de bom ânimo.
disse Jesus: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, não adianta querer achar que não vai dar certo. Vai dar certo em nome de Jesus. Porque Jesus já venceu na cruz do Calvário. Ele já venceu. Você não precisa vencer. Os discípulos acalmaram a tempestade, sim ou não? Não. Eles pararam o vento contrário, sim ou não? Não. Quem fez tudo? Sim. E quem que vai fazer na sua vida? Ou quem que vai fazer tudo na sua vida? Está entendendo? E você, o que você vai fazer? Você vai adorar a Deus. Você vai buscar a Deus. Você vai abrir seu coração nessa noite e saber que Ele é Deus, que Ele pode, e tudo vai dar certo para você, em nome de Jesus.